paz do Senhor para toda a igreja. Vamos colocar de pé e vamos estar dando início ao nosso culto de ensino da palavra de Deus. Uma boa noite aos nossos amados irmãos que estão online conosco. Creio que nessa noite, na palavra do coração, Deus tem uma palavra de vida para a sua vida. Que Deus ele venha estar renovando as tuas forças. Nós estamos agradecidos a Deus por tudo. Primeiramente a Deus, por nós já estar voltando ao normal com nossos cultos, claro, com toda a segurança, usando nosso álcool, nossa máscara. Mas que Deus ele venha continuar abençoando, te guardando, te livrando de todo mal, de todo perigo, e que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Aos irmãos que estão aqui na nave da igreja, curve a sua cabeça, nós vamos estar orando, dando início ao nosso culto de doutrina e ensino da palavra do Senhor. Glorificado seja o teu nome mais uma vez. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui para adorar o teu nome, glorificar e aprender a tua palavra. Deus, usa teu filho que estará ministrando a tua palavra nesta noite, evangelista Fábio. Oh Deus, a cada irmão que já se encontra em tua igreja, os irmãos que estão assistindo essa live, oh Deus, que tu venha continuar abençoando. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar a Deus com o número 115, hino da harpa de número 115, aleluia, 115 da harpa cristã. Aleluia. 115 da harpa cristã. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-lo a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu ter estar, sim, na vinha do Senhor. Vamos saludando com mais um hino. Hino de número 3 da harpa cristã. Aleluia. Hino de número 3 da harpa cristã. Oh glória. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. Meu Senhor, só confiando neste mundo viverei,
entoando aleluias ao meu Deus. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando no favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ver a mesma glória, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glorifica o nome do Senhor, irmão. Nós estamos na casa do Senhor, né? Está sendo transmitido, mas aqui você não está proibido de glorificar o nome do Senhor. É motivo de nós agradecermos, é motivo de nós glorificarmos, é motivo de nós exaltarmos a Deus por tudo, de ter nos dado fôlego de vida, de nós estarmos aqui adorando o nome do Senhor, porque nosso Deus já se faz presente no nosso meio. Oh, aleluia, aleluia. Vamos lá com mais um? 459, logo após nosso evangelista Fábio já estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, e eu quero ouvir a palavra de Deus usada pelo teu servo nesta noite. 459, vamos fazer bem forte agora, né, irmãos? Oh, aleluia, bem forte, vamos adorar bem forte. Enche, né, o teu pulmão de ar e vamos glorificar. Vamos fazer um coral adorando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória, de Deus muito firme são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta,
nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando é tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessas, mas as promessas brilharão. Se a fé te glória, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessas, mas as promessas brilharão. Promessas brilham, é o grande gozo, virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente, fiel corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessas, mas as promessas brilharão. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Vamos colocar de pé em reverência a palavra de Deus. Que ninguém agora andasse, por gentileza, ninguém agora andasse, né? Vou passar aqui o microfone para o nosso evangelista Fábio. Logo após a palavra, nós vamos estar recolhendo as ofertas e vamos dar aqui um recado bastante importante para os amados irmãos. Que ninguém agora andasse, que ninguém agora conversasse, né? A não ser se for com o Espírito Santo de Deus. A igreja pode dizer amém? A igreja pode dizer amém? Então, evangelista Fábio, com uma palavra em nome de Jesus. Amém, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos os irmãos, todos nossos ouvintes que estão através do Instagram, do Facebook. Sejam todos abençoados a essa noite pelo poder de Deus. Amém? Vamos estar lendo rapidamente livro de Neemias. Neemias 8. Livro de Neemias, de verso 8, capítulo 8, somente o versículo 10. Nós vamos estar tratando de um assunto essa noite. Você que puder, acompanhe e seja fortalecido também pela graça de Deus. Livro de Neemias, capítulo 8, verso 10, diz assim: E disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras,
e vive das porções aos que têm padecido para si, porque o Senhor, portanto, não vos entristeças, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu vou estar lendo em outra versão também, para melhor entendimento deste mesmo versículo. Está aí na tela? Se estiver na tela, a gente acompanha na tela. Diz assim: e Neemias acrescentou: porém, saí e comei e bebei o melhor que tiver, e repartas com o que nada tem. E este dia é consagrado ao Senhor. Não entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Vamos estar orando para nós darmos início a essa aula, a esse ensinamento, essa noite. Amém? Bendito Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus eterno, te damos graças, Senhor, pela tua oportunidade, qual tu nos tens concedido, essa noite de podermos estar aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Aqueles que nos acompanham essa noite, ó Pai, através, Senhor, desta live, que eles possam ser alcançados pelo teu poder, Senhor. Nessa noite que tu vai repreendendo, Senhor, toda a seta do inimigo, toda a armadilha, toda a cilada, ó Pai, que tu possa enviar, Senhor, o anjo da cura, Senhor, aqueles que estão enfermos, necessitados, que tu possa cobrir eles com o teu sangue, ó Pai, seja conosco, seja com cada um, em nome de Jesus, amém. Podem tomar assento, vocês estão aqui. Essa noite eu quero falar de um tema bem interessante e bem conhecido. Eu quero falar sobre alegria. O que é alegria? O que é estar alegre? Quando nós devemos estar alegre? O porquê nós vamos estar alegre? O que nos faz ficarmos alegres? Então, esse texto base que nós lemos vai falar sobre Neemias. Neemias vai chamar o povo para comer e para beber. Para comer o melhor, para beber o melhor. E sair, independente da situação. Porque aquele dia, Deus, ele tinha consagrado aquele dia. E aquele dia tinha sido abençoado por Deus. E ele fala: olha, a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor vos fortalece. A alegria do Senhor te deixa mais forte. E vai dizer a história que a alegria, ela é algo bem interessante. E a alegria, ela vai chamar a atenção, porque a Bíblia, quando fala de alegria, ela fala que a alegria, ela é uma alegria teimosa. A alegria, ela se torna sempre teimosa quando fala-se em relação à Bíblia. Porque a Bíblia, ela sempre vai mostrar a alegria nos momentos mais difíceis da vida. Sempre quando tudo está difícil, quando tudo está complicado, a Bíblia vai falar que devemos estar alegre. E como nós vamos ficar alegre em meio à dificuldade, em meio ao vendaval, em meio às tribulações, em meio às coisas difíceis acontecendo? Como sorrir? Por isso que a Bíblia, ela vai mencionar que a alegria, ela é teimosa. Quando nós nem queremos estar alegre, ela pede para nós
ficarmos alegres. Em meio ao choro, você tem que estar alegre. Em meio à luta, você tem que estar alegre. Em meio à dificuldade, você tem que estar alegre. E como nós vamos encarar essa realidade? Então eu separei alguns pontos que nós vamos falar aqui, que diz: a Bíblia ensina uma alegria teimosa, aparentemente arrogante, baseada na fé e não na estabilidade das circunstâncias de tempo e lugar, comparado com mais a saúde da alma do que o bem-estar físico. Então, a Bíblia, ela vai dizer que a fé, ela é teimosa e pode ser até algo arrogante às vezes. Por quê? Às vezes nós estamos tristes, mas nós aparentamos estar felizes. Então nós podemos falar que isso é uma ironia, que a pessoa está sendo arrogante. Ela está passando dificuldade, mas ela está sorrindo. Ela está querendo mostrar aquilo que ela não é. Só que às vezes nós se encontramos tristes de um lado, mas por outro nós estamos alegres. Tem algo que nos deixa alegre, em meio à tristeza, que nós não olhamos somente para o que nos torna triste, e nós olhamos para o que nos deixa alegre. Então passa a ser a um ponto meio arrogante essa alegria. Essa alegria mostra um tonzinho, a pessoa está sendo irônica, a pessoa está sendo meio assim, ela quer mostrar alguma coisa, mas não. E nós vamos ver a respeito de algumas histórias que vai contar como era possível o profeta Abacuque manifestar a alegria em meio a tantas dissolações. Como era possível o profeta Abacuque, em meio a tanta luta, em meio a tanta prova, em meio a tanta dificuldade, ele mostrar alegria? Como que pode? Aí vai dizer lá no livro de Abacuque, né? Abacuque, capítulo 3, verso 17 ao 19. Bem conhecido, todos nós conhecemos esse texto, né? Que diz: portanto, ainda que a figueira não floresça e não haja mais produto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mais mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Agora, o profeta Abacuque, ele vai falar que ainda que a figueira não florescer, ainda que não haja mais produto na oliveira, que não haja mais nada no campo, que as vacas não existam mais, que não haja mais mantimento, que não tenha nada, ele vai falar: todavia me alegrarei. Aí nós vamos se encontrar numa situação que nós vamos olhar para dentro da nossa casa, vamos abrir a geladeira, não tem nada na geladeira. Vamos ir no armário, abrimos o armário, não tem nada no armário. Aí falamos: poxa, não tem nada na geladeira, não tem nada no armário, eu preciso fazer uma compra urgentemente. Eu preciso comprar alguma coisa. Eu vou lá na carteira, vou lá na bolsa, não tem nada, não tem R$1. Vou na conta no banco, também não tem nada. E agora? A situação aperta de todos os lados. O que acontece automaticamente?
O desespero. O desespero chega e bate na porta automaticamente. A gente já se encontra entristecido. E quem tem família, quem tem filhos, sabe como que é as coisas. Aí que complica mais, porque ela não pensa só nela. Ela pensa no filho, na filha, no marido, na esposa, em quem está ao seu redor. Porque, para mim, às vezes é bem fácil. Se não tiver nada na minha casa, está tranquilo. Está tranquilo, para mim está bom. Mas quando falta, de repente, para um filho, quando falta, de repente, para alguém, na minha casa, a minha preocupação é muito maior. Tem histórias de muitas pessoas que falam, olha, só tinha um ovo na minha casa. Eu comi sem nada e dei o ovo para os meus filhos, para ele comer com ovo, pelo menos. Só que o profeta agora ele vai dizer que mesmo se tudo faltar, ele estava alegre. Ele ia se alegrar. Mesmo se tudo tivesse difícil, ele ia continuar alegre. Por quê? Porque o Senhor o fortalecida. Porque o Senhor estava ao seu lado. Aí, interessante que no livro de Salmos, se você quiser acompanhar, livro de Salmos, capítulo 16, número 16, Salmos 16, o verso 8 e 9. Salmos 16, versículo 8 e 9. Diz assim: sempre tenho o Senhor diante de mim, e com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra, e no íntimo exultarei, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. O salmista agora vai dizer o seguinte: sempre tenho o Senhor diante de mim. Em meio à dificuldade, o salmista, ele tinha quem adiante dele? O Senhor. O Senhor estava do lado dele. E quando o Senhor estava do lado dele, ele vai dizer o quê? Eu vou me alegrar, porque o Senhor está do meu lado. Eu não vou ser abalado. Não é falta de emprego, não é porta fechada, não é luta, não é vento que vai me abalar. Por quê? O Senhor está do meu lado. A confiança dele estava centralizada no Senhor. E a alegria dele era ter o Senhor do lado dele. Aí nós vamos olhar para a história de Jó. Jó perde filhos, Jó perde bens materiais, Jó perde saúde. E Jó ficou como? Fiel ainda, íntegro, reto, temente a Deus. A sua confiança não estava no que ele tinha. A sua alegria não estava depositada no que ele tinha. A alegria dele estava depositada em Deus. Deus era a sua alegria. Todas as vezes que acontecia alguma coisa, ele olhava para Deus. Então, em meio ao que acontece com a nossa vida, a nossa alegria tem que estar em Deus. E uma outra história vai contar sobre Paulo. Paulo, uma vez, dentro de uma prisão, vai dizer: sempre me alegro. Ué, Paulo dentro de uma prisão vai dizer que sempre se alegra? Aí ele vai dizer aos filipenses: muito me alegro em você. E outra vez vos digo: alegrai-vos, alegrai-vos sempre. Paulo preso, agora no momento de aflição, em um momento de isolamento,
ele poderia estar acuado. Ele poderia estar falando, poxa, agora eu estou preso aqui, agora eu estou numa situação tenebrosa, numa situação difícil. Não tem como dar uma palavra de esperança para ninguém. Não tem como dar uma palavra de ânimo para ninguém. Só que Paulo escrevia as cartas com alegria, passando fé, passando confiança, passando esperança, passando força, passando vida, mesmo ele estando numa situação ruim, mesmo ele estando preso. Aí Paulo vai dizer lá aos Filipenses 4:4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos. Livro de Filipenses, capítulo 4, verso 4. Paulo vai dizer, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez, eu digo, alegrai-vos no Senhor. Nós, independente da situação, volto a repetir, nós temos que ter a nossa alegria no Senhor. Porque o mundo, ele gera uma alegria. Vai falar que o mundo não dá alegria? Irmãos, nós vamos ser bem coerentes. O mundo dá alegria sim. Se não desse alegria, ninguém estava lá. Ninguém ia para lá. Por quê? Lá tem festa, lá tem coisa boa, lá tem tudo do bom e do melhor, aparentemente dizendo, né? Só que a alegria que o mundo dá é passageira. É uma alegria que ela acontece e depois vai embora. Não é uma alegria permanente. O mundo, ele gera uma falsa alegria. Por quê? Tá lá na balada, curtindo, legalzão, né? Bom pra caramba e tal, vai no baile, bom pra caramba, curte, vai na night, bebe, se alegra. Quando chega em casa, o que acontece? A alegria passou. Começou o desespero, aí vem dor de cabeça, vem ressaca, às vezes acontece da depressão, vem um monte de coisa. Só que com o Senhor é bem diferente. Às vezes não estamos numa festa, às vezes não estamos em uma night, às vezes não estamos numa balada, às vezes não estamos em nada disso. Mas nós estamos sorrindo, nós estamos alegres, nós estamos sempre sorridentes. O mundo está desabando e nós estamos sorrindo. Sempre eu comento e dizer que, às vezes as pessoas perguntam, ué, por que fulano está tão alegre se ele está devendo Deus e o mundo? Por que fulano está alegre se ele está doente? Por que fulano está alegre se a família dele está destruída? Por que fulano está alegre se ele está desempregado? Por que fulano está alegre se isso e aquilo? Porque a nossa alegria não está constituída em nada disso. A nossa alegria não está em nada disso. A nossa alegria é o Senhor estar do nosso lado. A nossa alegria é ter Deus do nosso lado. Isso é o que importa. O resto, como já diz a palavra, é resto. Quando Deus está do meu lado, pode o mundo estar desabando. Eu costumo dizer o seguinte, estou nem aí. Nem ligo, nem esquento, nem estou preocupado. Por quê? Deus está aqui. Se Deus sair daqui, aí é que as coisas apertam. Aí que a situação fica tenebrosa. Se Deus sair do meu lado, aí que as coisas complicam. Aí sim vai entrar a tristeza. Porque Deus saiu. Mas enquanto Ele estiver aqui,
Tá tranquilo. Eu fico imaginando Jesus lá no barco com os seus discípulos. Os discípulos desesperados, um perguntando para o outro: e agora nós vamos morrer? E agora o que vai acontecer? E tal, isso e aquilo. E teve um que foi até Jesus, né? E ele falando: olha, calma aí. Jesus ainda está aqui. Jesus ainda está aqui. Ainda tem uma esperança. Ainda tem alguma coisa que pode mudar a situação. E ele vai até Jesus. Aí vai dizer, mais uma vez, lá em Salmos 30, no verso 5, o seguinte. Salmos 30, verso 5, que diz: porque a ira do Senhor, porque a ira dura para sempre, pois a ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã o romper da alegria. Bom, vai dizer que o choro, ele pode durar a noite toda, mas pela manhã vem o quê? A alegria. Aí, lembra que eu estou falando aqui dos discípulos? De repente, eles passaram uma noite toda no meio do mar, desesperados, sem saber o que aconteceu. Mas quando eles lembraram que Jesus estava do lado, que Jesus estava ali no barco, que Jesus estava junto com eles, Jesus subiu, chegou, acalmou a tempestade, acalmou os ventos, o mar cessou. E o que aconteceu depois? Veio uma grande bonança, né? Aí eu fico imaginando um falando com o outro, depois da tempestade. Ah, rapaz, tu era muito besta aí. Um rindo do outro. No meio da tempestade estava todo mundo desesperado. Depois que passou a tempestade, eu imagino um rindo do outro. Falando: tu ficou desesperado, tu pensou que ia morrer, né? Tu pensou que ia ir, né? Tu pensou que o barco ia afundar, né? Um rindo do outro. A alegria chegou. A alegria apareceu. E estamos até diante de uma cena bem parecida, né? Aonde muita gente se encontra desesperado. Muita gente se encontra sem saber o que fazer. Mas quando tudo isso passar, vai acontecer o quê? Todo mundo se reúne e um ri do outro. Um fica rindo do outro, né? Você usou a máscara, né? Aquela máscara ficava caindo, incomodando, né? Não sei o quê. Você não podia sair na rua, né? Você não poderia fazer isso, né? Não podia ir na festinha, né? Não podia ir na balada, né? Um rindo do outro. Mas a nossa alegria, ela tem que estar constituída e firmada em Cristo. Não podemos deixar essa alegria sair. Essa alegria, ela tem que permanecer do nosso lado. A alegria tem que estar conosco todos os dias. Vai dizer que na presença do Senhor há fartura de quê? De alegria. Na presença de Deus há fartura de alegria. Salmos 16, o verso 11. Salmos 16, verso 11. Faz-me ver a vereda da vida, a tua presença a fartura de alegria, e a tua mão direita a delícias perpétuas. Por que nós
nos alegramos em meio à luta? Por que nós nos alegramos em meio à dificuldade? Por que nós nos alegramos quando tudo está difícil? Porque na presença do Senhor há fartura de alegria. Nós estamos passando luta, nós estamos passando prova, mas estamos na presença do Senhor. E se estamos na presença de Deus, não temos tempo para tristeza. Não temos tempo para ficarmos tristes. Pode até acontecer de nós ficarmos tristes, sim. Por quê? Isso é normal. Neemias, vai acontecer uma cena que Neemias vai falar o seguinte: Neemias vai perguntar aos seus irmãos, seus parentes, como estava o povo de Jerusalém. Como estava o povo. E eles vão falar: olha, Neemias, é o seguinte, a cidade está toda destruída. A cidade está um caos. A cidade está terrível. As portas queimadas, o pessoal que sobrou lá, o povo que sobrou, não tem quase nada. Está muito difícil. E vai dizer que Neemias se retira e se entristece. Neemias, ele fica triste um certo tempo. Só que Neemias, depois de um tempo, ele pega, levanta e volta a fazer tudo novamente como era antes. Ele não ficou ali parado. Ele não ficou ali só se lamentando. Ele se lamentou, mas depois ele reagiu. Depois ele foi atrás do que poderia solucionar o seu problema. Vai dizer que uma certa vez, até o próprio Jesus se entristece. Vai dizer que quando ele ouve, que Lázaro estava morto, vai dizer que Jesus chora, Se ele chorou, ele estava triste naquele momento. Mas ele não ficou ali na tristeza, não, se lamentando, não. Ele reagiu. Ele reagiu de alguma forma. Então, se alguma coisa vem para nos entristecer, vem para nos colocar para baixo, nós temos um porto seguro. Nós temos algo que nos gera alegria novamente. Aconteceu uma cena tão difícil, tão dolorosa, que a gente vai ficar para baixo. Mas nós nos levantamos porque a presença de Deus, ela nos consola, ela nos refrigera, ela nos renova, ela nos alegra. Só a presença dele tem esse poder de tornar-nos, darmos alegria, de fazermos sorrir novamente. Da onde que é? Em plena consciência que em meio ao caos alguém vai se alegrar. Eu acho que o profeta Abacuque, ele deveria ser muito maluco das ideias para falar que tudo dando errado, ele ia estar alegre. Tudo indo de mal a pior, ele ia continuar se alegrando. Aí eu faço a pergunta: se te faltar dinheiro, se te faltar comida, se te faltar saúde, se te faltar tudo, você vai continuar sorrindo? Você vai continuar alegre? Você vai continuar de pé? Nós temos que continuar. Nós temos que manter a postura e confiar plenamente em quem está ao nosso lado. E deu errado aqui, eu não vou olhar para cá, eu vou olhar para cá. Se Jesus está aqui, por que eu vou olhar para cá? Se Jesus está desse lado, por que eu vou olhar para o outro lado? Vai dizer que nós
temos que seguir em frente, colocar Jesus à nossa frente e andar em frente. Lembra da história de Ló e a sua família? Quando Deus vai destruir a cidade, Deus fala: olha, não olha para trás, olha para frente, segue em frente, esquece o para trás. E a esposa de Ló, ela faz o quê? Ela olha para trás. Quando ela olha para trás, vê a destruição. Aí diz que ela vira a estátua de sal, que todos já conhecem, né? Só que o interessante é que ele fala que tinha que olhar para frente. A alegria estava à frente. A alegria não estava atrás. Atrás só tinha destruição. E é a mesma coisa que eu estou comparando aqui. Jesus do nosso lado, a alegria ali do meu lado. Para que eu vou olhar para a luta? Para que eu vou olhar para a guerra? Para que eu vou olhar para a doença? Eu fico tão admirado com certas pessoas de mais idade quando estão doentes. É uma lição que elas nos dão. Elas estão doentes, mas elas continuam sorrindo. Elas estão numa situação tão difícil, mas elas continuam cheias de fé. Nos passa até mais fé do que a gente deveria passar para elas naquele momento. Muitas das vezes, eu cheguei para fazer visita em lares de pessoas idosas, que estavam numa situação bem difícil, né? Aí quando chegava lá, ia dar uma palavra, né, de força, dar uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo, e não sei o quê, e falava: Deus vai fazer isso, Deus é aquilo, Deus é tão bom, Deus, para a pessoa se animar, né? Querendo animar a pessoa, né? Porque quando a gente vai visitar alguém, a gente quer animar a pessoa, que a pessoa fique alegre. Só que aí era bem diferente. A gente chegava lá, né, para dar aquela palavra e tal. Aí, quando a pessoa começava a falar, ela dava uma lição na gente. Ela passava mais alegria para a gente do que a gente passando para ela. Ela falava: eu estou aqui no meio dessa luta, dessa prova, mas eu confio em Deus. Se Deus quiser, Deus vai fazer e tal. Isso é o que a gente ficava assim: meu Deus, como que pode? A pessoa numa situação tão terrível, tão difícil, mas cheio de alegria, cheio de vigor, cheio de força, cheio de ânimo. É só a presença de Deus que faz isso. É só a presença de Deus que nos dá alegria. Quando tudo está ruim, tudo está difícil, só a presença de Deus. É só a presença que importa na nossa vida. Se eu perder tudo, que eu não perca a presença. O salmista, Davi, vai dizer: Senhor, retira tudo, Senhor. Pode levar tudo. Eu não quero nada, Senhor. Pode tirar riqueza, pode tirar reino, pode tirar tudo. Mas não tira uma coisa. Não tira uma coisa: a presença. Torna-me dar a alegria da tua salvação. O salmista pede a Deus para ele não tirar a presença e dar para ele a alegria da salvação. Porque que adiantava Davi ter tudo e não ter a presença de Deus? Que adianta eu ter tudo e não ter a presença de Deus? É como eu não tivesse nada. É como eu não fosse nada, ninguém. Eu tivesse vazio. Quando nós nos encontramos
no maior momento de tristeza da nossa vida, parece que é o momento que nós se encontramos mais sozinhos. Quando a gente está meio triste, meio cabisbaixo, a gente sente uma solidão total. Pode ter 30 pessoas, 50 pessoas morando dentro da nossa casa. Mas parece que a gente está isolado, sozinho. A casa é até pequenininha. Até todo mundo fica bem tumultuado um em cima do outro. Mas quando nós estamos tristes, parece que não tem ninguém em volta. Parece que abre um buraco e fica aquele buraco vazio. Mas tem uma coisa que preenche tudo. Pode não ter ninguém em volta. Mas se botar Jesus ali, ele completa tudo. Ele enche tudo. Ele contagia tudo. Ele muda tudo. Ele muda toda a situação. Aí a gente anda pela rua, meio, como fosse meio soberbo, né? Como eu disse aqui, a alegria, ela parece meio arrogante. Ela parece meio estranha assim, né? Porque a gente está numa situação difícil, mas a gente está alegre. Aí tudo desabando, a gente passa na rua lá, de pé lá, tranquilo, né? Sorrindo, de cabeça erguida, sem olhar para baixo. Porque tem gente que já anda, como dizendo, eu estou derrotado. Aí anda aquele para baixo, né? Se arrastando, querendo dizer na rua, eu estou derrotado, eu estou destruído, eu estou triste, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas quando nós estamos com Jesus, e Jesus está do nosso lado, eu ando na rua como eu tivesse de mão dada com Ele, olhando para cima, sorrindo, né? Eu fico imaginando a cena no casamento. Quando o noivo e a noiva, eles estão saindo do casamento, não entrando, porque quando eles entram separadamente, mas quando eles estão saindo, ali, pela aquele tapete vermelho, né? Como que andam os dois juntos? Saindo daquele casamento. Todo mundo querendo, os dois querendo aparecer na foto lá, sorrindo, né? Sorridente. Por mais que às vezes parece que é a prova, é a luta, mas eles estão lá bem, né? Entendeu? E tem gente que fala assim, entrou numa furada, né? Casou, né? Agora vai ver a prova, né? Vai ver a prova, mas eles estão felizes. Eles estão sorrindo. O marido pode ser a prova da esposa, a esposa pode ser a prova do marido e vice-versa, mas eles estão sorrindo. Eles estão bem. Por quê? A confiança não vai estar em quem dos dois ali, mas a confiança, a alegria vai estar sempre depositada em Deus. Sempre temos que ter a alegria em Deus. Deus tem que ser a nossa base, a nossa fonte. Ele é a única fonte inesgotável. Nunca se acaba essa alegria. Aí vai dizer até um louvor, essa alegria não pode mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração, né? Essa alegria, ela não pode sair de jeito nenhum. Essa alegria não posso deixar ela ir embora. Ela tem que ser permanente. Aí vai dizer mais um ponto aqui para nós partimos para a conclusão. Mas nem todo tempo é tempo de alegria. Afinal, ainda vivemos no mundo de dor, pecado, morte e tristeza. Salomão já dizia, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de plantear, há tempo de saltar de alegria. O próprio Jesus, a fonte de toda alegria,
teve o seu momento de tristeza. Bom, como eu mencionei aqui, né? Salomão agora, um dos homens mais sábios da história, ele vai dizer, olha, mas nem todo o tempo é tempo de alegria. Nem todo o tempo nós vamos estar sorrindo. Há tempo para tudo. Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Há tempo de sorrir e tempo de se abastecer de sorriso. Vai dizer que até Jesus, ele teve o seu tempo de tristeza. Só que tudo isso não está constituído nas coisas. O tempo pode ser o tempo de estar chorando. Nós podemos estar num tempo de choro, mas nós temos uma convicção, que é um tempo, que é uma fase. Como hoje estamos vivendo a pandemia, é um tempo da pandemia, mas nós temos a convicção que é um tempo. Há um tempo, como eu mencionei lá atrás, no começo, Neemias, ele recebe uma notícia, se entristece, mas teve um tempo para aquela tristeza. Ele olhou e falou, opa, calma aí, tem que mudar isso, tem que mudar o quadro. Se eu tenho a fonte da alegria do meu lado, por que continuar nessa tristeza toda? Por que continuar nesse caos todo? Nós temos a fonte. A pessoa que tem o poço em casa, aquele poço artesiano de água, falta água na casa dela? Não. Por que não falta água? Porque ela tem a fonte, ela tem o poço, ela tem da onde é inesgotável, ela tem da onde tirar. Da mesma forma nós temos da onde tirar alegria. Tá triste? Tô. Tá para baixo? Tô. Vai na fonte. Existe uma fonte que há dentro de nós. A alegria é algo interessante porque ela não está constituída em um sorriso só. Não quer dizer que para mim estar alegre que eu tenho que estar sorrindo o tempo todo, que eu tenho que estar com os dentes estamparados, né? Não quer dizer isso. Eu posso estar tranquilo, normal, mas alegre. Porque a alegria, ela não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É algo que sai de dentro de nós. Não é algo que vem de fora para dentro. Não é as circunstâncias que nos traz alegria. É claro, tem muitas coisas que nos faz mais alegre, né? Se você ganhar um presente, você vai ficar alegre, né? Se você ganhar alguma coisinha, você vai ficar alegre. Se vir alguma coisa boa, uma notícia boa, é claro que você vai ficar alegre. Mas pode passar. Mas agora, quando vem de dentro, não tem como evitar. Não tem como controlar. Porque está saindo de dentro. Está vindo da fonte. Aí, nós estamos numa situação até meio embaraçosa às vezes. Às vezes nós nos encontramos de uma maneira até meio estranha, complicada. Aí nós falamos assim, poxa, está tão difícil. Mas você já passou por um momento bem constrangedor, bem difícil, e lembrou de uma coisa boa? Que às vezes dá vontade de rir. Que você fica assim meio querendo sorrir e você não pode sorrir. Você quer
meio que parecer que está alegre, mas você não pode estar alegre, porque o momento não é um momento bom para fazer aquilo. Aí, de repente, vamos botar uma cena bem complicada. Nós estamos em um velório. Nós estamos no velório. Aí, quem é que vai começar a rir em um velório? Quem é que vai começar a escangalhar de rir em uma situação bem complicada? Aí a gente tem que se controlar, né? Aí a alegria é aquilo. Vem numa hora que é complicada. Numa hora que às vezes não é nenhum momento bom para rir. Essa é a alegria que sai de dentro. Aí, enquanto tudo está difícil, enquanto tudo está desabando, a alegria vai saindo de dentro de nós. Aí nós vamos se alegrando, se alegrando, se alegrando. E isso vai nos dando força. Isso vai nos colocando de pé. Isso vai nos alimentando. Então, nós temos que ter a alegria ao tempo todo ao nosso lado. Aí vai dizer, mesmo que a situação humana não favoreça, como você pode ser fortalecido pela alegria do Senhor? Mesmo a situação humana não te for favorecendo, como você pode se alegrar? Hoje, estamos vivendo uma situação bem difícil. O mundo não está nos favorecendo para nós ficarmos alegres. Como que nós vamos se alegrar com isso tudo? Como nós vamos sorrir com isso tudo? Aí nós falamos assim, o filho está nas drogas. A filha é isso. O marido é aquilo. A esposa é aquilo. As circunstâncias não ajudam. A situação não ajuda. E como nós vamos se alegrar no Senhor ainda? Como vamos alegrar no Senhor? Aí o profeta Abacuque vem, mesmo tudo faltando, mesmo tudo difícil, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei. Pode o mundo desabar, eu vou me alegrar. Pode o dinheiro me faltar, eu vou me alegrar. Pode acontecer isso, eu vou me alegrar. Aí Paulo vai dizer, olha, eu sei que tudo está difícil, mas se alegre. Aí Paulo, dentro da prisão, mais uma vez, juntamente com Silas, dentro de uma cadeia, os dois tinham acabado de tomar uma surra, de apanhar, igual dois miseráveis, ficaram todo moído, todo triturado. E da onde que aqueles dois vai tirar força para se alegrar? Da onde aqueles dois vai tirar força para voltar a sorrir? E de repente, eu não sei quem começa, eu não sei quem é o cantor, quem é o cara que faz a oração, mas diz que por volta da meia-noite, eles começam a cantar e a orar. Vai dizer que um começa a cantar e começa a orar, e tal, e vai louvor para cá, e vai oração para lá, e vai louvor, e vai oração.
E quando tudo está acontecendo, eles estão ali louvando, eles estão ali orando, eles estão ali buscando, a presença de Deus vai aumentando, eles vão começando a sentir a presença de Deus, a alegria vai começando a acontecer, e eles vão começar a ficar mais alegres, e vai dizer que todo mundo na prisão começa a ouvir o louvor, que todo mundo na prisão começa a ouvir a oração deles, eles começam ali a fervorosamente, eles vão, e quando dá o horário, começa um terremoto, o terremoto começa a acontecer naquele lugar, as portas se abrem, todo mundo é solto, porque o que aconteceu naquele lugar? O que aconteceu ali? Aconteceu que a presença de Deus estava ali, a presença de Deus estava ali com eles. Eles não tinham força para sorrir, eles não tinham motivo para ficar alegre. Mas quando eles começam a louvar, quando eles começam a orar, aí vem o motivo. Aí vem o motivo deles sorrir. Aí vem o motivo deles se alegrarem. Você está triste? Você está para baixo? Quer um motivo para você voltar a sorrir? Quer um motivo para você se alegrar? Louva a Deus. Ora a Deus. Busca a Deus. Busca a presença dEle. Porque na presença dEle há fartura de alegria. Quando se diz fartura, é como estivesse dizendo que está sobrando. Quem tem fartura é porque não tem falta. Pode tirar à vontade. Quanto mais alegria você pedir de Deus, Ele vai te dar. Quero voltar a sorrir. Não aguento mais. Vai dizer hoje, né? Infelizmente, agora a doença da moda do século é o coronavírus. Mas alguns meses atrás, a doença que trazia um grande problema era chamada de depressão, que ela ainda existe. E que ela ainda está afetando muita gente, até mesmo por conta disso. Até mesmo por conta dessa Covid. Então, a pessoa está naquela situação, quer mudar a situação, quer sair até mesmo de uma depressão, começa a buscar a presença de Deus. Começa a buscar mais a presença. Começa a chamar essa presença para o teu lado todos os dias. Fala, Senhor, não aguento mais a situação. Eu quero sentir a presença. Eu quero a presença. Aí o salmista vai dizer, Davi vai dizer, Senhor, tira tudo, mas não tira a presença. Não tira a presença. É a presença que te alegra. É a presença que te coloca para cima. É a presença que te anima todos os dias. Quer alguma coisa boa na tua vida? Quer alguma novidade na tua vida? Essa novidade se chama Jesus. Essa novidade se chama a presença dEle. Quanto mais presença, melhor. Aí para nós fecharmos, Romanos capítulo 12, verso 12, diz: alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Nós vamos se alegrar na esperança. Qual esperança? A esperança que Deus
pode mudar as coisas, que Deus pode mudar a situação, que Deus pode mudar o quadro da história. E vai dizer: sedes paciente na tribulação. Está difícil? Tenha paciência. Tenha paciência. E persevera em oração. Continua perseverando na oração. Não deixa de orar. Aí vai dizer: alegrai-vos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Vai dizer: alegrai-vos sempre e orai sem cessar. A gente se alegra e ora, se alegra e ora, se alegra e ora. A gente tem que ser perseverante, não perder essa alegria, essa esperança que há dentro de nós. Aí, segunda carta aos Coríntios vai dizer: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tudo nós temos que fazer com alegria. A alegria, ela tem que estar dentro de nós. E o que é essa alegria? Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que estar dentro de nós. O mundo desabando, tudo de mal a pior, e a gente continua alegre. E a gente continua sorrindo. Porque nós somos melhores do que alguém? Não. Simplesmente porque nós temos Jesus. Jesus está ao nosso lado. E quando Ele está do nosso lado, nós não olhamos para A e nem para B. Não olhamos para trás, não olhamos para a direita, para a esquerda, só olhamos para Ele. Só temos olhos para Jesus. Então, essa noite, que você possa receber a alegria de Deus na tua vida. Amém? Assim eu deixo essa palavra para a igreja, em nome de Jesus. Nem está passando para o nosso dirigente para ir fazer as considerações finais. Aleluia, né? Antes de eu dar um recado importante aqui, vamos contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas para a casa do Senhor nosso Deus. Vamos estar orando, depois nós vamos estar louvando aqui, breve trecho aqui, do hino da harpa cristã, de número 93. Mas antes vamos estar orando, em nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome mais uma vez. Queremos te agradecer a Deus por essa palavra, por essa oportunidade de podermos ouvir através do teu filho, teu servo, mais uma vez. Que tu venha continuar abençoando a cada irmão, aqueles que estão assistindo a live e puderam também ouvir a tua santa palavra. Que nós possamos colocar nos nossos corações e praticarmos. Deus, muito obrigado por tudo, porque tu és a nossa alegria, tu és a nossa paz. Continua nos abençoando, Deus. Agora abençoa os dizimistas, os ofertantes da tua casa, que vão contribuir com uma alegria, mais uma vez, para a tua obra, em nome de Jesus. Amém. E no número 93. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Pois Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo, que prazer. E só tu, ó crente, o poderás fazer. Aleluia. Vamos dar os anúncios aos irmãos. Queremos dizer que amanhã, quarta-feira, nós temos aqui oração, às 3 horas da tarde, de 3 às 5. Quinta-feira nós temos aqui o clamor pela nação, pela nossa família e pela igreja. Sexta-feira, às 23 horas, né, se os irmãos sentir o desejo,
nós vamos estar às 23h30 numa palavra devocional. Sábado pela manhã, às 9h da manhã, consagração. À tarde, às 3h, né? Uma live e um culto com a juventude da igreja. E no domingo, pela manhã, 9h, escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical. E à noite, um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus com toda a igreja, respeitando, né, os procedimentos da nossa saúde, usando a sua máscara, o álcool em gel, como nós estamos aqui em um grupo menor, mas domingo nós vamos estar aqui com todos os irmãos. E quinta-feira também, né? Que façamos um esforço de estarmos aqui adorando o nome do Senhor. Vamos estar orando ao nosso Deus, agradecendo por tudo, por esse culto. Logo após, nós vamos estar dando um comunicado aqui importante. Deus, muito obrigado por esse culto. Que tu venha continuar nos abençoando, abençoando a cada um dos irmãos, a igreja. Deus, que tu venha, Senhor, nos dispensar, Senhor, Pai, em paz e segurança. Muito obrigado por tudo. É o que te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.